A Bíblia do Diabo. O Codex Gigas é o maior manuscrito medieval do mundo. Alguns dizem que foi criado em uma única noite por um monge. É um livro gigantesco com quase 1 metro de altura e 620 páginas. Mas o que realmente o tornou famoso é a ilustração chocante do diabo na página 577. Uma figura de 48 centímetros, mostrada agachada, com o rosto esverdeado, garras afiadas, chifres e 2 línguas bifurcadas. E é exatamente aí que começa o mistério do Codex Gigas, ou a Bíblia do Diabo. Olá, sou a Carol, sejam bem-vindos ao Lendark. Se você, assim como eu, gosta de mistério, histórias assustadoras e assombradas, já deixe o seu like nesse vídeo e também se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. E lembrando, se você tiver alguma história assombrada ou algo esquisito que aconteceu com você ou com alguém que você conhece, manda no e-mail que está na descrição desse vídeo, que é conteosoterror@gmail.com. Tem uma banda que eu acho que eu tenho hiperfoco nela, porque eu amo muito. Ela se chama Therion. Não sei se alguém já ouviu falar, é uma banda de metal sinfônico. E essa banda tem um álbum que se chama Leviathan 2, e dentro desse álbum tem uma música chamada Codex Gigas. Aí eu fui ver a tradução da música, aí eu vi, que na música fala muito sobre esse Codex Gigas e tal. Aí eu fiquei curiosa, sabe? Falei, o que é Codex Gigas, Que eu não sabia o que era. Aí eu fui pesquisar. E aí eu fiquei mais curiosa ainda. Aí foi quando eu mergulhei de cabeça na pesquisa e eu fiquei cada vez pesquisando mais e mais e mais. Aí eu falei, por que não trazer para o canal essa história, esse mistério? E o Codex Gigas nada mais é que um livro gigantesco. E as pessoas o chamam de a Bíblia do Diabo, porque há um retrato gigantesco dessa figura nesse livro. Então, assim, é muito assustador. E ainda mais vindo de uma Bíblia. Mas antes de tudo, vamos para a lenda que é muito contada desse livro. Segundo uma lenda que já rondava lá na Idade Média, o manuscrito foi criado por um monge, que ele foi punido por ter feito alguma coisa de errado. Então a punição era que ele fosse emparedado vivo. E nisso o monge ficou desesperado para evitar essa punição terrível, Então ele prometeu criar um livro que continha todo o conhecimento humano, em uma única noite, para trazer fama ao seu mosteiro. Conforme a meia-noite ia se aproximando e ele percebia que não ia conseguir finalizar o livro naquela noite, foi então que ele fez uma oração, mas não foi para Deus, foi para o diabo, para que o ser das trevas o ajudasse a finalizar o livro naquela noite. Dizem então que o diabo ele terminou o livro naquela noite, e assim livrando o monge do castigo. E nisso, em gratidão, o monge fez aquele desenho que parece ser o diabo lá naquela página 577, como gratidão por ter ajudado. O Codex Gigas, então, a Bíblia do Diabo, ele significa livro gigante, que é simplesmente por causa do seu tamanho. Esse livro é gigante, com 92 centímetros de altura e 60 centímetros de largura. Ele pesa 75 quilos e é o maior manuscrito medieval do mundo. E é preciso de 2 pessoas para poder levantar o livro. Originalmente, o Codex Gigas, ele tinha 320 páginas. E essas páginas, elas eram feitas de velino, que era um pergaminho de alta qualidade, que era feita de pele de bezerro. E dizem que foram precisos 160 bezerros para ser feita esse livro. Mas 10 dessas folhas deste livro, Codex Gigas, foram arrancadas propositalmente. Mas aí que fica o mistério. Quem arrancou essas folhas? Aonde estão essas folhas? O que dizia nessas folhas? Foram arrancadas 10 folhas. Falam que é 10, 12.
algo assim, ninguém sabe ao certo a quantidade que foi, se foi 10 ou 12. Mas, gente, olha que mistério. Ninguém sabe aonde foi parar. Quem tirou, por que tirou, o que tava nessas folhas. Isso deixa com que o livro fica mais misterioso ainda. O livro é encadernado com madeira, com decorações de couro, metal. Ao longo das páginas, há ilustrações lindíssimas e também a caligrafia perfeita. Mas afinal, Carol, o que tem nesse livro? Então, os monges escribas, eles copiavam textos à mão, usando pena de ganso e tintas em mosteiros, que era para preservar o conhecimento. Eles escreviam cópias de livros religiosos, clássicos, filosofia grega e romana, tudo para garantir o conhecimento para o futuro. E o Codex Giga ele foi escrita por um monge e também ele foi descrito como uma biblioteca medieval. Mas a maior parte do que está escrito nele é a Bíblia, o Novo e o Velho Testamento, em latim. Há também 2 obras do Flávio Joséfo, que ele era um historiador do século I, intituladas A Guerra Judaica e Antiguidades Judaicas. Uma história das terras tcheca, chamada Crônica Boemorum, escrita no início do século XII por Cosmas de Praga. Uma enciclopédia medieval conhecida como Etimologue, do bispo cristão Isidoro de Sevilha, do século VII. Uma versão muito antiga da medicina. Também havia uma versão muito antiga, provavelmente do século XII ou XIII, chamada A Arte da Medicina. Também 2 livros de um médico do século XI, chamado Constantino o Africano. Também o livro inclui encantamentos, fórmulas de magia, incluindo feitiços para curar doenças, rituais, também tinha exorcismos, confissões de pecados, gente, muita coisa. Imagina um livro daquele tamanho, com tudo aquilo de folhas, deve ter muita informação lá dentro. Era tipo uma Wikipédia, mas em livro, com tudo de que há de informação que eles precisavam daquele tempo. E quem foi, a mente brilhante que realmente criou esse livro? O Codex Giga ele foi criado no século XIII, lá por volta de 1204 a 1230, no mosteiro beneditino de Podlasis, na região da Boêmia, que hoje faz parte da República Tcheca. Não se sabe o motivo exato do porquê criaram esse livro, mas falam que talvez o livro foi criado para aumentar a reputação do mosteiro, porque era um mosteiro muito pobre. Aí vem também uma parte interessante. Especialistas estudaram a caligrafia do livro e acreditam que todo o manuscrito foi escrito por uma pessoa só. Por causa da consistência ao longo das páginas, os especialistas acham que foi apenas uma pessoa que escreveu isso, não uma equipe. Há algumas fontes de que indicam quem foi o autor que escreveu esse livro, chamado de Hermann o Recluso. Mas ninguém tem certeza de quem foi essa pessoa, se realmente foi ele que escreveu. Mas os cientistas, eles estimam que apenas copiar o texto levaria 20 anos. E assim, 20 anos escrevendo sem parar, sem contar horas de dormir, sem contar pausa de descanso, sem contar figuras do livro. Então, assim, isso levaria, então, 30 anos para ser feito. Aí a gente fica pensando, cara, 30 anos que uma pessoa se dedicou a escrever. Segundo uma anotação no manuscrito em 1295, o mosteiro beneditino de Podlasis estava com dificuldades financeiras e usaram o Codex Gigas como algo de grande valor, como garantia para um empréstimo feito ao mosteiro cisterciense de Sedlec. Mais tarde, o mosteiro beneditino de Podlasis não conseguiu pagar o empréstimo e não conseguiram resgatar o livro. Quem resgatou o livro foi um outro mosteiro que fazia parte também da mesma ordem beneditina, que era o mosteiro de Brevnov.
e eles conseguiram resgatar no mesmo ano em que foi emprestado, em 1295. Esse livro já caiu em várias mãos. Em 1477, registros mostram que o manuscrito era guardado na biblioteca de Brevinov e a fama do livro acabou chamando a atenção do imperador Rodolfo II, que ele era muito conhecido por colecionar coisa estranha. Então, em 1594, Rodolfo II pegou emprestado o livro, mas sem intenção de devolver. O manuscrito permaneceu em Praga até a Guerra dos 30 Anos. Em 1648, com o fim da guerra, o exército sueco levou o Codex Gigas para Estocolmo, sendo levado para a Rainha Cristina. Em 1697, o livro quase foi queimado. Teve um incêndio no castelo de Estocolmo e, segundo o relato, o livro teve que ser arremessado pela janela para que não fosse queimado. E assim, o livro caiu em cima de uma pessoa e que essa pessoa foi ferida. Mas assim, claro, olha o tamanho do livro e também, tipo, um livro de quase 80 quilos, é óbvio. E hoje, o Codex Gigas, ele está na Biblioteca Nacional da Suécia, em Estocolmo, desde 1878. Gente, que mistério, né? Quem criou esse livro? Por que foi criado? Aonde estão aquelas páginas? Quem tirou aquelas páginas do livro? Por que tirou? O que tem escrito naquelas páginas? Por que desenharam um demônio lá no livro? Tipo, do nada, o negócio, ele ocupa a folha inteira do livro. E a lenda, gente? Será que é uma lenda real? Ou será só ficção? São muitas perguntas. E você, me diz, o que você acha da Bíblia do Diabo? Deixa aí nos comentários sua opinião e o que você acha sobre a lenda. Você acredita? Não acredita? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. E o vídeo termina por aqui. Muito obrigada por assistir até o final. Deixe seu like, não se esqueça de se inscrever. Então eu já vou indo. Até a semana que vem. Tchau, tchau.